Bom, pessoal, o primeiro vídeo que eu fiz ali foi um desabafo, né? E teve muita repercussão, chegou em tudo que é canal, lugar, concessionária e na Caoa em si. Esperava que nem tivesse algum resultado, era mais assim, só para quem fosse meu conhecido, dizer, é isso que aconteceu, para ver um vídeo, tá lá, pode olhar e coisa. Mas já que teve resultado, então eu esperava que a Caoa se pronunciasse, desse alguma resposta, falasse qualquer coisa em qualquer canal, não diretamente, indiretamente. Pelo contrário, ela continua tão calada quanto, né? Então eu resolvi agora fazer esse vídeo só para resumir exatamente que carro que a gente pode esperar. Então eu vou fazer esse vídeo dizendo o que ele pode ser, na verdade, dentro das coisas que eles não nos respondem de forma objetiva, oficial, e que deixe bem claro que vai ser assim ou assado, né? Bom, a primeira dúvida era justamente quanto ao test drive, né? Era questão de, se eu não pudesse saber, alguém ver e coisa, eu pudesse então pelo menos testar o carro, até bem mais do que a gente faz num test drive comum, porque afinal de contas ele já foi adquirido praticamente por nós, só para tirar alguma dúvida ou coisa parecida. E houveram rumores de que seria distribuído esse carro pelas concessionárias para que nós pudéssemos testar antes mesmo de ser feito o pedido. Porém, esses rumores nenhum se confirmou. Eu entrei em contato com 2 vendedores da Caoa, por exemplo, entre outras pessoas que eu conheço, perguntando se realmente teria o teste, e nenhuma foi categórico em dizer que realmente teria. Eu, no meu caso, com o meu vendedor, ficou bem claro que somente seria feito o pagamento final depois que eu visse o carro, né, que ele chegasse para eu retirar. Também não ficou acertado que eu faria um test drive no meu carro, coisa parecida, até porque eu achei que ele é intrínseco, né? É óbvio que eu vou poder andar no carro. Eu jamais imaginei que ele não ia ter para demonstração, que depois ele não ia ter para test drive dos youtubers, e aí muito menos que tivesse test drive, não tivesse o test drive para nós. Então, esse é o primeiro fator. Você pode comprar, se você está pensando em comprar o Tigo, você pode estar comprando um carro que não vai poder nem testar. Você vai ter que chegar lá, vai ter que pagar 30%, agora é 50% do valor dele, né? Quando ele for vir em setembro, outubro, porque também não há nenhum tipo de acompanhamento, rastreamento que eles nos dão, dizendo do andamento dessa entrega. A resposta oficial deles até o momento é como se o carro não estivesse no Brasil, como se eles não pudessem verificar o que o carro tem ou não. Então, também não é de se esperar que qualquer atraso ocorra, você vai pagar agora, não vai chegar praticamente, sabe-se lá quando, e quando isso ocorrer, você não vai poder, você vai ter que simplesmente pagar o resto e levar o que for. Bom, outra questão é quanto ao consumo e autonomia. É pintado aqueles 42 km por litro, mas não é informado como que se chega naquele tipo de média. Olhando os testes feitos pelos chineses que já adquiriram o carro, pelos youtubers, que não são youtubers lá, porque eles utilizam outras plataformas, mas os influencers da China lá, fica bem claro que esse carro tem um consumo bem medíocre. É bastante ruim, na ordem de 10 km por litro, onde deveria estar fazendo 12, 14 km por litro. Devido talvez ao peso extra ou a toda a arquitetura que está envolvida com o sistema híbrido, e o motor, que é 1.5, que parece, pelo que foi dito nesses sites, ele foi escolhido por ser um motor que já estava disponível, pelo tamanho e pela disposição do motor ser compatível com a engenharia necessária para esse veículo. Ele não seria o mais adequado e, portanto, até de uma geração com uma eficiência térmica menor, seria não tão eficiente quanto ao consumo. E a gente tá louco para que isso seja desmentido. Dá ele aí para nós testar e vamos ver o que é verdade ou não. Outra questão é o ano do modelo. O ano do modelo, 2022 ou 2023, como vai vir, algumas pessoas já disseram que não sendo 2023 vão cancelar na hora. Por que elas podem estar dizendo isso? Porque já ocorreu da Caoa vender em pré-lançamento ou algo assim, que me foi informado, o veículo com um modelo, por exemplo, 2022, e poucos meses depois ela lança 2023, que já entra em pronta entrega. Ou seja, quem comprou no pré-lançamento teve uma vantagem de valor e tudo, mas ficou com um ano ultrapassado, o que talvez na prática acabe empatando. Então não seria vantagem para quem, não, vou comprar agora, como é o meu caso, porque provavelmente esse carro vai estar mais caro depois e vai valer a pena. Então é uma possibilidade sim de depois ele ser vendido como 2023, logo em seguida, e eu ter um carro que já
está com um modelo antigo e que vai ser depreciado por causa disso. Pior do que isso, já tem o site Motor1, não sei como eles gostam de pronunciar, do UOL, que já mostrou que tem um pedido de patente no Brasil do modelo Tiggo 8 Pro chinês aqui, que é um modelo que eu não sei se eu já falei, é um modelo com visual muito mais moderno, muito mais agressivo, questão de gosto, né? Você pode achar ele mais atualizado ou pode achar ele um pouco além da nossa época, que é feito para o público jovial na China, normalmente. Era o foco, o público jovial, ao mesmo tempo que vende o nosso, que é o Plus lá, paralelamente. O nosso Tiggo 8 Pro foi lançado na China como Plus há aproximadamente 2 meses. E já estamos falando em comercializar, já está sendo comercializado, já estamos falando em entregar ele aqui no Brasil agora no mês de agosto. Então é muito rápido. Como esse Pro chinês foi lançado agora há pouco também, questão de 1 mês, 2 meses atrás, é provável também, não é de se admirar, que por acaso venha ele logo em seguida como 2023. Sobre a bateria do Tiggo 8 Pro, não há nenhuma especificação, detalhes sobre ela vindo da Caoa. Ela utiliza uma tecnologia que é chamada de bateria ternária. São produtos, componentes que são utilizados nela, cobalto, etc., que antes, até um pouco bem recente, até eram mais caras para fabricar pela matéria-prima do que as baterias utilizadas convencionalmente. Agora elas são uma bateria que, devido à cadeia de fornecimento de materiais, etc., elas estão com custo-benefício melhor. Porém, são baterias que têm 2 problemas. Um é o de segurança. Elas têm, em caso de perfuração, um processo químico que libera oxigênio e tudo mais, que vai subir a temperatura dela demais, levando o que tiver em volta ou até ela mesma à combustão. Então, em caso de acidente ou coisa parecida, pode ocorrer um tipo de dano grave quanto a incêndio no rompimento da bateria. Outro problema é que essas baterias elas devem ter um número de ciclos menor do que das baterias do Iron Lithium, as convencionais, digamos. Então, a gente não tem certeza de toda aquela que a gente já sabia, levam 10 anos para começar a ter algum tipo de problema, algum tipo de degradação, a gente já não tem mais a certeza nesse tipo de tecnologia. Sendo assim, a gente fica com essa dúvida, o carro ele vai ter uma validade de quanto tempo? Porque essas baterias são também, mesmo tendo um custo-benefício melhor, são também caríssimas. É inviável pensar em vou utilizar um pouco e depois, quando ela estiver desgastada, eu vou trocar ela. Então já temos que repensar essa questão do as baterias estão mais modernas e etc. Porque não tem nenhuma garantia explícita de performance dela de acordo com o número de vezes que ela é utilizada. Por falar em garantia, não temos também nenhuma informação oficial das garantias que vão ser dadas. A princípio seriam 3 anos todo o veículo, algo assim, 5 anos parte mecânica, 8 anos, e aí a parte que eu mais cuidei, que eu prestei atenção, era da parte elétrica e bateria, do motor elétrico e bateria. Foi aí que eu fiquei mais tranquilo com essa questão da bateria ternária. A garantia, ela é, a princípio, contra defeito de fabricação. Não há uma garantia explícita, não é explicado qual é a performance garantida. Por exemplo, às vezes tem gente que fala que o carro tem um consumo tal, o outro comprou o mesmo carro, tem outro consumo. E você não pode ir na concessionária e dizer, olha, está dando consumo diferente o meu do outro. Não adianta. Não é defeito de fabricação, não fica evidente, fica muito difícil caracterizar. Imagina se a sua bateria vem com a metade da performance. Como é que você vai reclamar? Tá? O que está segurado na garantia? E se eu usar ela 1 ano e daqui a 1 ano ela não tiver performance nenhuma? Mais que isso. Ok, então ela fez 70 km nas melhores condições. Se eu usar ela aqui no sul a 3 graus de temperatura, qual é a performance dela? E se alguém usar lá no Nordeste a 40 graus de temperatura, qual é a performance dela? O que é garantido pela marca que tem que ser dado em cada condição de uso? Nós não temos nenhuma explicação assim. Pode ser que caia 50% do rendimento quando ela estiver a 35 graus e com o ar-condicionado ligado. Eu acredito que vai cair até mais.
Então, nenhum tipo de informação quanto à garantia, detalhes, limite de quilometragem, por exemplo, é dado. Aproveitando ainda o gancho da garantia, a gente sabe que ela sempre está atrelada à revisão feita na concessionária. Se deixar de fazer uma revisão dentro daquela janela de tempo, de quilometragem, você vai perder a garantia para sempre. Você vai um dia reivindicar e eles vão dizer, não, você não tem mais garantia porque aquela segunda revisão você não fez entre os X quilômetros e X quilômetros. Nesse veículo não está sendo nos dito quais vão ser as revisões, de quanto em quantos quilômetros, muito menos quanto vão custar. A gente não sabe o preço de cada revisão, assim como não sabe o preço de qualquer equipamento que seja previsto como desgaste natural. A gente não sabe se o motor elétrico ele tem, sei lá, uma escova que vai se desgastar naturalmente, a gente vai ter que trocar daqui a 1 ano, 2 anos, ou com tal quilometragem, e vai custar uma fortuna. Então a gente não tem nenhum detalhe disso, e é bem provável que até a data da entrega do seu veículo não vão te dar nenhum detalhe, você vai ter que arriscar, acreditar que não vão querer queimar a marca como já estão queimando agora, também com a questão de suporte, de manutenção, de garantia, de troca de equipamentos, de partes que tem desgaste já natural previsto, que não é coberto por ser desgaste natural. Agora falar aqui de umas outras coisas que também são interessantes de se atentar. O kit reparo que vem. Não nos foi dado nenhuma explicação de quantas vezes ele pode ser utilizado, para que tipo de furo ele pode ser utilizado nos pneus e quantos quilômetros pode ser rodado depois de ser utilizado. Eu perguntei para a concessionária, por exemplo, como é que se procede com o conserto do pneu depois de utilização. Perguntei para o SAC, né? Não foi para a concessionária, porque o meu vendedor, eu já falei no outro vídeo, não entende nada. Quando ocorrer esse furo, como é feito o reparo dele? A resposta inacreditável do SAC foi que eu tenho que chamar um guincho e o guincho irá levar o carro até a concessionária mais próxima, onde será feito o reparo. Claro que isso é uma resposta absurda, você ter que deslocar o veículo até uma concessionária de uma marca que tem poucas concessionárias no Brasil. Às vezes, praticamente em todos os estados, se for no interior, você vai estar falando de 300, 500 quilômetros de deslocamento, ao invés de você chegar numa borracharia mais próxima a 10 quilômetros, ter corrigido o seu problema e continuar a viagem. Sobre o carregador, eu falei um pouco mais no outro vídeo, porque também foi uma resposta estúpida do SAC, que disse que no nosso veículo não vem o carregador. Eu digo estúpida porque foi desmentido por outras pessoas, porém no iCar veio para alguns compradores pelo menos um carregador aquém da capacidade do iCar de carregar, ou seja, ele vai carregar mais devagar do que poderia, mesmo numa tomada residencial sem nenhuma preparação. E pode ser que para o nosso veículo também venha um carregador de baixa amperagem, 10 amperes, quando poderia ter 16, nossas tomadas residenciais são até 20, porque é um carregador que consome como se fosse um chuveiro elétrico 220 volts. Então pode vir um mais simples e a gente vai ter que engolir. Pode vir um carregador que você vai levar aquelas 6 horas que eles dizem para carregamento, nos casos em que não descarregou tudo, toda a bateria ou coisa parecida. Outra polêmica aí que andou surgindo é sobre o pneu, que era 235 no showroom, era exibido o pneu 235 5018, e nas últimas fichas, na ficha atual do site, que mostra ali no catálogo completo, etc., no site da D21 e da rede D21 e da Caoa, mostra que o pneu que vem é 225 60. Sobre o volante, só para dizer que seu carro vai vir com o volante normal do antigo 8, que foi desenvolvido há tantos anos atrás. É o mesmo design, tudo, no máximo talvez as teclas ali em cima vão mudar de função para ter todas as funções doadas ali do piloto automático, mas a princípio pode ser só também estética em cima do botão e reprogramado os botões. E também nem da marca de luxo da Chery, que seria a Exceed, né, EXED, não sei como eles querem que a gente pronuncie, mas que também vem com esse volante, além do Omoda, que é da Chery, também não é da divisão de luxo. Mas só por estar incluído ele na divisão de luxo, a gente já entende que é um volante mais luxuoso. O seu vai vir o básico. Sobre a cor, eu acredito que o branco não seja algo grave, né? Mas para quem queria o carro preto ou cinza, já está sabendo que o preto não é preto e o cinza não é cinza. Só para deixar registrado que o seu carro vai vir aí num preto que, na verdade,
é um grafite muito escuro, que acredito que até na iluminação artificial pareça bem preto, e já vi fotos no claro que ele pode ser bastante grafite, bastante claro, bastante aberto esse preto. E pormenores, detalhes assim que você gostaria de saber, gostaria de ver de um youtuber falando, coisa parecida, para talvez naquela hora que você está em dúvida, mas será que, né, eu não achei tão bom, mas se tivesse tal coisa, né? Então aí eu elenco algumas coisas que eu gosto e que nesse veículo não está confirmado. Vou até ler aqui mais ou menos uma lista para eu não esquecer que são coisas pequenas. Por exemplo, eu tenho no meu veículo atual a memória do banco vinculada à chave. Eu acho isso super interessante, super bacana, bem bolado. Minha esposa usa uma chave, eu uso outra. Eu entro no veículo, a memória da minha chave principal, a minha esposa entra no veículo, os bancos se alteram, toda a regulagem, para a memória da chave dele. Isso não consegui descobrir na China em lugar nenhum. A princípio, então, entenda que não tem. Saída de ar traseira, não foi informado em nenhum momento que tem. Ao ajuste de intensidade digital, que mostra a temperatura externa e interna, que existe em alguns modelos no exterior. Então, pode ficar, no showroom não tinha, então também tenha certeza que não vai ter, ou muito provavelmente não vai ter. A refrigeração dos bancos, a D21 anuncia que existe refrigeração. Em outros lugares, tudo fala em ventilação dos bancos. Então, também você pode entender que a refrigeração não é nada certo. Por falar em refrigeração, há locais que falam que é refrigerado o porta-luvas do veículo. Outros que é no console central. Acredito que é no console central e que pelo menos um dos dois seja refrigerado. Se não vier nenhum dos dois, também nada é garantido. Não tenho certeza de que vai vir. O Tiggo 8 Founders veio aquela tela que protege no bagageiro. Então, nesse modelo não tem nada confirmado. Também é um item de segurança, para não haver a projeção do que está no bagageiro para cima dos ocupantes em caso de acidente. A princípio também não sabemos, não vai vir. Sobre o carregamento por indução, você sabe que muitos veículos, por exemplo, carregam até o Samsung tal, o iPhone tal, e outros modelos não. A gente não sabe se o seu celular mais moderno vai poder carregar nesse carregamento por indução, se vai funcionar. Não tivemos a oportunidade de testar. Então pode ser que só ligando o cabo vá funcionar. Por falar nisto, é claro que o espelhamento você pode esquecer. Android Auto, Apple Car, etc. Não podemos ver. Não falaram que tem, vamos assumir que não tem também. Vai ter que ligar no cabo se quiser ver no aplicativo ali o Waze ou o que você gosta mais na tela da multimídia do carro. E acho que por enquanto era isso. Então, resumindo, vamos item a item. Você pode não poder fazer um teste antes de usar o carro. Você pode comprar um carro que faz menos autonomia na estrada do que o carro a combustão normal. Você pode comprar um carro 2022 que logo em seguida vai ser lançado em 2023 e pior ainda, talvez um modelo mais moderno. Você não sabe quanto tempo dura a bateria, nem tem nenhuma garantia de quanto tempo, de qual performance que a Caoa vai dizer que ela pode dar. Ela pode, por exemplo, durar só um terço, ela dizer que não é defeito de fabricação, que isso ocorre, e você vai ter que ficar com aquele carro viciado, né? As garantias você não tem outros detalhes de qual o limite de quilometragem, nem nada. O preço das revisões você não sabe quantas vai ser, nem quanto que vai custar cada uma. O kit de reparo dos pneus você não sabe como funciona, para qual tipo de furo funciona, quantos quilômetros vai rodar, para quantos furos vai funcionar. Se é só uma vez, você não sabe o preço do kit de reparo para repor, caso precise. O carregador você não sabe se vai vir com certeza. Acredito que você possa exigir e vai acabar vindo, mas você não sabe se vai vir um de 16 amperes, de 10 amperes, afinal de qual potência que ele vai vir. O pneu você já sabe oficialmente que vai vir um pior do que o do showroom. O volante você já sabe oficialmente que vai vir um ultrapassado anos do que foi exibido no showroom. A cor você sabe que o preto não é preto, nem o cinza não é cinza. Então, fica aí à disposição para a Caoa pegar e responder todas essas dúvidas. Então, você já sabe o que esperar, o mínimo que você pode esperar do veículo.
vendo que com todos esses problemas, com todas essas falhas, com todas essas incertezas, o carro ainda vale o que eles estão pedindo, você achando isso? Caso contrário, se você até já pediu e quiser cancelar, talvez quanto antes melhor para você já ter a oportunidade depois de adquirir um veículo das concorrentes que estão entrando aí, a Haval e a BYD, né, a Build Your Dreams, que está entrando aí fortíssimo e é campeã nesse segmento. Inclusive ela produz as baterias Blade, que são as mais seguras do mundo, vendidas para Toyota e para Tesla, onde você pode perfurar, fazer o que quiser, que ela vai subir até 50, 60 graus e não vai ter nenhum outro tipo de dano. Um abraço a todos e até a próxima aí. Tomara que seja mostrando que tudo isso está errado.